Boa noite a todos. A narração do 21º dia da Quaresma é uma narração perfeitíssima de tudo que aconteceu no dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. E Ele mesmo fez uma narrativa a este grande homem, Francisco de Andrade. E eu já passei várias vezes por esta narração e não pude deixar de agradecer a Deus por esta narração. E hoje, com muito amor e carinho, estou passando essa narração para aqueles que estão assistindo neste momento, este 21º dia. Eu sou a voz de Cristo quebrada no deserto, chamando a humanidade à fé e à penitência, porque chegou o século da destruição do mundo e a separação de Deus ou a união com Deus é feita aqui na terra. Este século não se finda sem que o Filho do Homem não dê testemunho de sua palavra. Morrendo o Filho de Deus feito homem, deu novos e maiores testemunhos de que Jesus Cristo era realmente Deus. Pois na morte do Nazareno o céu, a terra, os mortos, os vivos e até as próprias pedras do campo, tudo deu testemunho afirmando que Jesus Cristo era realmente Deus verdadeiro. O sol ocultou a sua luz, a terra tremeu e se abriram sepulturas, ressuscitando e apresentando em público os mortos confessando a verdade. As próprias pedras comovidas se partiram no campo, o véu do templo rasgou, se mostrando que as cerimônias, os preceitos e os sacrifícios da antiga aliança entre Deus e o homem tinham desaparecido, todos naquele momento. Porque todas estas cerimônias na religião judaica eram como pequenas estrelas que apareciam nas trevas da noite, dando testemunho e esperança da luz que vinha. E quando aparece o sol no campo das trevas, a luz deste sol divino que apagava estas pequenas tochas, e só da luz do sol alumiava toda a terra. E porque rasgou-se o véu e não caiu o templo e o altar? Porque o templo representa os filhos de Deus na terra e o altar representa o trono de Deus na terra. E por essas razões que continuaram os mandamentos da lei de Deus, que foram feitos antes da vinda de Jesus Cristo. Porém, os mandamentos da lei de Deus não são figurados na terra, e sim a realidade, porque, sendo 10, se tornaram 2. E que Deus e o homem na terra, diante da luz tão clara, qual será o cego que não vê? E ao som de uma voz tão sublime e tão forte, que fala, esclarece a verdade tão clara e profunda, qual o surdo que não pode ouvir? E qual o ignorante que não pode compreender as verdades e a doutrina de Jesus Cristo? Filhos da luz e da verdade, ainda tem na terra um cego que não vê, um surdo que não ouve, um ignorante que não compreende. Estes são os obstinados no crime e no erro, os filhos das trevas e da soberba, os herdeiros da serpente, que herdaram de Satanás a soberba, o ódio, a maldade contra Jesus Cristo e contra todo o bem, e são como seu pai, inimigo de si mesmo, que por amor à soberba, ao ódio e ao crime, renunciaram
a felicidade e o bem de si próprio e seguem o caminho da soberba e da maldade do crime, sabendo e conhecendo o bem e o mal. E mais um testemunho e maiores milagres justificam que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. No terceiro dia da sua morte, à meia-noite, sendo testemunho os mesmos inimigos que não acreditavam que Jesus Cristo era Deus e nem que pudesse ressuscitar, faziam guarda à sua sepultura. A esta hora, à vista clara e ativa dos guardas, Jesus Cristo, por sua própria virtude e poder infinito, ressuscitou glorioso e imortal, como havia dito, e os seus inimigos viram. Era mais um milagre que nunca nenhum profeta tinha feito e nem poderá fazer, ressuscitar por sua própria virtude e poder. E que fizeram os guardas, vendo e testemunhando Jesus Cristo ressuscitado, assombrados com o milagre e a verdade de que Jesus Cristo era Deus, correram e foram levar a notícia e a verdade aos seus superiores, que Jesus Cristo era Deus e tinha ressuscitado, como disse. Acordados e alertos, como estamos aqui, vimos descer das alturas um mancebo vestido de branco, que descobriu o sepulcro do Nazareno, e ele levantou-se, ressuscitado, cheio de santa luz e majestade, que aterrados e encandeados caímos por terra. Ouvindo as altas autoridades da terra esta verdade, que não lhe deixou mais dúvida que Jesus Cristo era Deus verdadeiro, entre os guardas e as altas autoridades, ficaram certos destas verdades. E se converteram estes? Não. E por quê? Não viram e conheceram que Jesus Cristo era Deus verdadeiro? Sim, viram a luz e a verdade, porém não aceitaram, porque estes desmentiam a maldade das trevas e da calúnia que eles tinham aceitados e seguido. Por maldade do ódio e da soberba, seguiram o caminho das trevas e da calúnia, obedeceram à soberba e o ódio que tinha declarado contra Jesus Cristo, não quiseram se humilhar às altas autoridades diante de Jesus Cristo e reconhecendo como Deus, e nem quiseram que os guardas levassem a verdade que tinha visto ao público, e proibiram com o poder de autoridade, dizendo que ocultassem essas verdades e os pagaria com dinheiro, para que dissessem em público que tinha adormecido, e à alta hora da noite vieram os discípulos e roubaram do sepulcro o corpo do Divino Mestre, e não é verdade que ele tenha ressuscitado, como havia dito, antes da sua morte. Os guardas aceitaram a maldade da calúnia, do crime por amor e pela paixão da avareza, a glória e a felicidade do paraíso, obedecendo e executando a ordem que lhe impunham, saíram ocultando a verdade e afirmando ao povo a maldade da calúnia. Jesus Cristo ressuscitado, como disse, voltou a reuniu os seus discípulos e com ele sua Mãe Santíssima, e passou 40 dias ainda na terra. Jesus Cristo é fiel e infalível nas suas promessas e nas suas verdades. Uma narrativa como esta, feita pelo o Divino Mestre, tudo o que ele passou há 2000 anos atrás, nos revelou neste século XXI, e eu
muitas vezes passo por estas narrativas e contemplo a bondade de Jesus para conosco, e nós, com dureza de coração, ainda duvidamos que essas narrativas sejam verdade, mas eu sou um sobrevivente e acreditando nessas verdades que Jesus Cristo revelou a Francisco de Andrade, e eu, saboreando essa narrativa, não podia deixar de passar para vocês no século XXI. E eu estou aqui desejando para vocês uma feliz noite. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.